E aí? Oi! Tá Você de estava vendo boa? meu copo de água? Tudo bem? Tudo bom, e você? Bom, domingo aí? Domingão, os domingão aqui foi top demais. Ah, eu tô trabalhando desde as 5 da manhã. Deus é É? pai. E você vai Aham. volta? Ainda não deu nem para fazer um jejum, meu filho. Hoje eu tinha muito cardápio para entregar, meu Deus do Ah, céu. Então a titia Nutri hoje só no só rala. no rala. O que que Só no essa horário rala. que você falou que ia fazer? Correr. Ah, você corre na onde? Ah, eu gosto de correr ali na dupla, mas por enquanto eu ainda tô aqui no prédio mesmo, na esteira, porque o meu joelho tava machucado, Ah, né? Agora que eu sim. tô voltando ativa de novo, agora o negócio vai ficar bom. Titia vai voltar a correr de verdade, se Deus quiser. Muito bom. Falando em titia, se apresenta aí. Quem é você, Dona Nutri? Eu tenho essa mania de me falar titia. Gente, eu falo titia porque eu já tenho mãe adolescente, mãe, eu, filho adolescente, e já tá naquela fase, eu tia, então não tem jeito. Mas eu sou Nutri, já sou formada há 14. Ai, gente, esse negócio de falar a idade da formação já não tá bom. Tô É, formada já há 14 anos. Vão fazer 7 anos que eu tô aqui no estado do Mato Grosso, né? Eu vim do estado de São Paulo, de Ribeirão Preto, então sou do interior do estado de São Paulo. E desde que cheguei aqui, só trabalhando e muito, graças a Deus, graças a Deus. top demais. Você trabalha com que tipo de público? Olha, eu vou falar pra você porque assim, foi até bom você me perguntar isso, eu sempre tive vontade de responder É, isso. Olha que coisa boa. Deixa... sabe por quê? Porque a gente tem essa mania de achar que se você não tem um nicho fechado, tá? Isso aqui eu vou falar para qualquer profissional, principalmente da área da saúde, lógico, tirando o médico que tem que ter uma. Assim, se eu sou especialização. ortopedista, não dá. Uhum. Lógico, eu tenho minhas especializações, mas eu tenho em várias áreas. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa, eu tenho essa dificuldade de todo dia saber que eu vou pegar sempre o mesmo tipo de pessoa, vou falar sempre a mesma coisa. Então, assim, eu sou meio que de A a Z, sabe? Uhum. Eu falo que a única coisa que eu não tô pegando é a primeira infância. Não atendo, por exemplo, bebê, só pego bebê já de pacientes que eu tenha trabalhado na gestação, porque eu adoro fazer programação metabólica da gestação, né? Adoro minhas gestantes. Mas eu só não pego essa primeira infância. A partir dos 9 anos, já amo meus kids, que a gente já vai pra cozinha. Então, assim, criança, adolescente. Minha primeira especialização foi nutrição, fitoterapia e suplementação. Então, vi muito da parte esportiva. Tanto que antigamente não tinha muito esse negócio de pós e nutrição esportiva, né? Tinha muito matérias dentro de algumas pós-graduações, que foi a que eu fiz. Se Deus quiser, talvez esse ano eu entre numa bem específica, assim, mais para atleta mesmo na área esportiva. Mas trabalho muito então com gestante. Minha outra pós-graduação que eu vou terminar esse ano é de alergias alimentares. Também tenho pós-graduação em nefrologia, né? Nutrição e nefrologia. Então, assim vai indo. Eu não me coloco, sabe, muito. Eu sou uma pessoa que detesta, que me põe muito limite. Tipo, você vai ter só esse público. Eu entendo que talvez pensem que, então quem faz muita especialidade não faz nada, entendeu? Mas eu acho que eu Uhum. gosto de desafio, eu gosto de quando entra um paciente, eu ter um restart totalmente diferente daquele que saiu ali, né? Lógico que tem coisas que são extremamente específicas e lógico que eu não vou me meter. Mas aí eu sou meio assim de A a Z, sabe? Você falou aí Gosto. sobre especialização no esporte de competição, você não fez ainda. Então, não, eu fiz vários cursos, N Aham. cursos, né? Com nutricionistas super renomados, com médicos da medicina do esporte, mas na minha época não tinha, por exemplo, pós-graduação em nutrição esportiva. Agora Uhum. já tem, um monte, né? Então, desde Tá que em eu alta. cheguei, então, desde que eu cheguei aqui, como aqui a gente fala que o deslocamento é um pouco mais difícil do que quando eu morava no estado de São Paulo, então eu sempre tentei sair daqui e fazer muito curso, né? Porque são coisas assim, de uma semana, 3 dias, então eu não precisava ir todo final de semana, que a gente sabe que aqui é meio complicado. Mas se Deus quiser, esse ano o negócio vai fluir. E eu gosto do presencial também, eu não sou online, gente. Pensa na pessoa que não é online. Eu gosto de ver o Uhum. professor, eu gosto de tirar dúvida, eu gosto de ficar amiga do coleguinha do lado, sabe? Então, Aham. mas Deus, eu acho que vai. É, vai dar certo. E você tem um histórico aí que você acompanhou os atletas aí da cidade, né, que tiveram ótimos desempenhos. Foi o que me chamou mais atenção
no seu trabalho quando eu cheguei aqui em Rondonópolis. Como é que foi a sua Aham. trajetória aí? Bom, então, justamente por eu não ser, vamos falar assim, eu não era a nutricionista mais indicada, né, no caso. Foi um desafio muito grande, mas aquilo que eu falo, eu amo o desafio. Eu amo pegar um paciente que eu vou ter que estudar o triplo do que eu já estudo, que eu vou ter que entender que eu não sei nada e quero entender tudo, sabe? Então, o primeiro atleta, assim, de competição mesmo de alto nível foi o Nelson, né? Que Uhum. veio me procurar, que é fisiculturista. Eu tenho outros que são, vou falar assim, esportistas amadores, mas não assim, que quer ser atleta mesmo, ter aquela vida de atleta, que acorda, né? E pensando na atividade física, tudo que come é pensando na atividade física, dorme pensando na atividade física, né? Nessa, que é uma profissão, na realidade, ele quer isso como É. profissão. Então, eu me aventurei, eu não era mais indicada, inclusive foi muito martelada, inclusive várias vezes falaram para ele e para outros que vieram me procurar o que eu estava fazendo com aquela pessoa, comigo, porque, né, que a pessoa era chata, nutrição esportiva e não sei o que blá blá blá, e blá blá blá, mas eu acho que esse meu jeitinho doido Uhum. laçou meus atletas, sabe? E E eles a gente, deram certo, né? nossa, super, e a gente se entende e eles entendem a minha forma de trabalhar também. Eu costumo escutar muito meu paciente, ele pode ser atleta, eu acho que atleta é aquela coisa assim, você tem filho, é isso que tem que fazer, é isso que tem que fazer, sabe? É Uhum. diferente de um paciente de outros níveis lá de atividade física, ou até um que não faça atividade Ó, ele física. tá aí, ó, Mas até Maíra. nesse, né? Mas até... Ah, não, eu tô falando do você, viu? Ó, quero caixa 2 aí. Mas o que acontece? Eles têm uma outra cabeça, né? Então, eu não sou dizendo assim, ó, faz o que eu tô mandando, cala a boca e é isso. Apesar que atleta é mais ou menos isso. Uhum. Mas eu não faço isso. E eu É, também não posso esquecer que eles são um ser humano. até na periodização de treino, geralmente eles não fogem do plano. Eles seguem E certinho. não, é muito difícil mesmo, assim. E se eles fazem alguma coisa fora da casinha, eles já se culpam, ou já me contam logo de cara, ou então eu percebo e falo, você tá mentindo pra mim, você tá fazendo uma coisa de errado. E Uhum. assim vai, sabe? Mas a gente tem uma relação, assim, muito verdadeira. E eu costumo, eu vou falar pra você uma coisa assim, a outra base da nutrição, que é essa parte da fitoterapia, que essa parte do funcional me trouxe um olhar diferenciado para o atleta, nesse sentido. Tanto que hoje tem pós-graduação em nutrição esportiva funcional. Por quê? Porque antes era o seguinte, acorda, come 2 pão francês com não sei quanto de ovo, leite condensado, que é isso, que é hipertrofia, e a gente esquece que existe uma genética, a gente esquece que existe uma pessoa, a gente esquece que existe fator psicológico, né? Principalmente em fisiculturista. Gente, tem um fator psicológico tão grande. Tem muitos que, assim, na cara do gol, subindo lá no palco, o cara desiste de se apresentar por conta do psicológico, sabe? Uhum. Então, assim, é uma coisa tão doida que, lógico, eu não sou psicóloga, mas eu tenho que trabalhar com alimentação para que ele se sinta preparado. Por quê? Porque alimentação, gente, é psicológico. Quem que não fala, hoje eu tô estressado, vou comer. Ai, hoje eu tô triste, vou comer. Ai, hoje, sei lá, tô feliz, vou comer. Tudo é vou comer. Por que um atleta não sentiria isso? Então, você imaginou, por exemplo, um fisiculturista, que eu tô colocando carboidrato alto nele no off. Chega na hora da caveira, eu tenho que cortar quase que os pulsos do cara. Você imagina que o psicológico dele fica como? Fica Imagina fraco também. você, tô péssimo, péssimo. Então, assim, esse olhar funcional me trouxe vamos falar assim, um cuidado melhor em trabalhar com grupamentos alimentares com o atleta. Por quê? Porque eu sei que se todo dia ele comer sucrilhos com leite condensado, vai ajudar na hipertrofia? Vai. Mas na hora que eu tirar, como é que vai ficar o psicológico dele? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço, então, estratégias com que ele tenha ganho de massa magra, né? E ganho, mesmo massa magra, dependendo do off, ganha gordura, não tem jeito, né? Uhum. Mas eu tento fazer uma dieta o mais limpa possível, não gosto de fazer muito sujeirinha. E aí agora, ó, todo dia no sábado vai 4 lanche, não sei quanto batata frita que você tá no off, Pizza. né? Como é que eu tô trabalhando o psicológico desse cara para depois eu falar para ele, ó, amanhã acabou. Acabou. A partir de hoje, acabou. O corpo simplesmente, a mente até entende, mas o corpo fala, e aí, cara, uai, cadê minha glicose? Então, você entende que essa questão da nutrição funcional fez eu
ter um olhar um pouquinho diferenciado sobre isso, sabe? Então, às vezes, eu não concordo muito com alguns protocolos, algumas coisas assim, que até eles me indagam, mas olha, não era para comer tal coisa? Ai, não posso fazer quantas ref livre? Quantas ref lixo? Eu não gosto de trabalhar muito com isso, assim, nem por esse nome, porque comida não é lixo, gente. Lixo é aquilo que tá jogado lá, que é resto, certo? Que não tem serventia nenhuma. Mas a gente tem que saber essa questão da alimentação, do psicológico ligado, sabe? Periodizar a alimentação também com atividade física. É uns paranauê muito doido, não é Isso, simples. isso Isso que aí, eu falo. isso, Querer ser atleta não é simples. isso aí tá muito ligado à cultura também, tipo, do esporte. Dentro do esporte também tem culturas, que nem cultura do fisiculturismo, né? A refeição lixo. Eu vejo também, de uma forma crítica, a questão da cultura do CrossFit também, daqueles grupos que terminam o WOD lá, o WOD da semana, e vai pra cervejinha lá. Tipo assim, é muito Se eles cultural. soubessem que tudo aquilo. Olha, uma vez tava tendo um campeonato, eu lembro que eu fui dar uma. Me chamaram, dar uma palestrinha aí, dar uma palavrinha só pra falar o que eles comem antes de campeonato, não sei o que lá. Eu falei tudo aquilo que eles não queriam escutar. Por quê? Na noite anterior, eles vão pra uma churrascaria e comem 1 quilo de churrasco. Quer dizer, pra uma competição, a via principal é carne, é proteína, já começa errado. Ah, então é carboidrato? Vai na pizzaria. Só que eles esquecem que na pizzaria a carga de gordura também é muito grande. Então, retarda você ter aquela disponibilidade do carboidrato. Então, o que acontece? Você tem uma carga de caloria alta. Seu corpo está com uma carga de caloria alta, mas e a disponibilidade daquele nutriente, sabe? A mesma coisa, por exemplo, corredor também tem muito isso. Meus pacientes de corrida, de ciclismo. Ah, acaba de correr, precisa se hidratar, vai tomar uma cerveja. Ele está se desidratando, ele está se lascando. E o que é pior, tá perdendo um pouco pode estar perdendo um pouco da massa magra que tem, porque corredor é mais magrinho, né? Tem que ter um outro tipo de perfil, ciclista também, quanto mais leve, melhor, né? Então, assim, a gente conversa e eu acabo falando algumas coisas que a pessoa não vai disputar. Eu sei que não. Porque comer e beber à la vontade é a melhor coisa da vida, né, meu filho? Negócio que não dá pra ser assim se você quer ter performance. Não interessa se você é um atleta amador, se você é um atleta de alto rendimento, todo mundo quer melhorar o seu tempo, todo mundo quer melhorar sua carga, então você tem que se ajustar a isso, se é esse o seu objetivo. Se não é, gente, aí já é outra coisa, é questão de saúde, a gente conversa em outro plano, né? É, a gente falou aqui sobre a questão dos atletas e o tipo de dieta, o tipo de cultura, né? Também tem a questão do corpo desnutrido. Muita gente vê um corpo magro e já fala que uma pessoa está desnutrida. Mas também tem o desnutrido que está acima do peso. Como é que faz para entender quando a pessoa é desnutrida ou não? Olha, aliás, hoje a grande maioria está desnutrida, tá? Sendo gordinho, sendo magrinho. Por quê? Hoje a gente tem uma grande oferta de aporte calórico, mas as pessoas têm uma baixa oferta de aporte nutricional. Então, quanto de fruta, verdura e legume você come no dia? Duvido que a pessoa come salada no almoço, ela come salada na hora da janta. Que ela come 3 frutas diferentes ao dia. Porque não adianta eu chupar 3 laranjas. Eu tô chupando 3 fontes da mesma vitamina, da mesma fibra. São 3 frutas diferentes ao dia, pelo menos. Né? Então, hoje está todo mundo muito desnutrido. Quase raro um paciente que eu pego o exame, né, que eu vou olhar ali as vitaminas e que eu não tenha que fazer uma suplementação, que eu não tenha que melhorar a alimentação, que eu não tenha que explicar, olha, tá faltando isso, você, né, tá falho isso na alimentação, vamos suplementar assim, assim. Num atleta, ele tem impulso. Toda vez que eu uso muito meu corpo para atividade física, eu tô precisando mais ainda do meu metabolismo, né? Eu tô precisando mais ainda do meu aporte de vitamina. Então é muito comum um atleta, por mais que ele tenha um corpo sarado, que ele seja magro, que ele esteja assim, em dia, né? Vamos falar assim, com gordura, né? Percentil de gordura, tudo. É muito difícil ele estar suficiente em tudo que eu não tenha que suplementar. Por quê? Porque ele usa desse sistema imune o dia inteiro. Porque o treino dele é diferenciado. Porque ele usa, né? Exatamente. Então, assim, até em pacientes que fazem, não, eu só faço atividade física todo dia, por exemplo, 1 hora por dia de CrossFit, por exemplo, eu vou. Mas é uma atividade intensa. Dificilmente você vai conseguir 100% de todas as vitaminas todos os dias. Mesmo porque
Vou falar eu, sou nutri, poxa. Como salada de manhã e à noite, eu como minhas frutas. Por isso que quando sai umas tranqueiras também, que na NT, falei isso ao paciente. O nutricionista diz você, olha, eu não erro, olha, eu faço isso, olha, porque eu sou aquilo, olha, é mentiroso, mas é mentiroso no grau, você já sai de lá pipocando, porque não existe isso. Todo mundo é ser humano, todo mundo comete os seus errinhos, né? Mas você entende que apesar de ter uma qualidade muito boa, dificilmente eu consigo bater 100% em tudo. Né? Dificilmente eu consigo bater ali um percentual das vitaminas que pelo menos vai manter ali minhas funções tudo lindinha todo dia. Por quê? Porque hoje até a oferta dos alimentos ali, vamos falar, um morango hoje, vamos falar do morango, rico em vitamina C, tem fibra, tem bastante água, blá, 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 blá. Só que a vitamina C que hoje, por exemplo, tem no morango hoje, não é igual de 20 anos atrás, porque o nosso solo está mais pobre, o nosso solo está mais contaminado por agrotóxico. Então, quando eu penso em alimentação, o paciente nunca pensa que eu estou pensando nisso também. O buraco é muito mais fundo, sabe? Hoje a gente não tem, por exemplo, a castanha do Pará. Que a gente fala, não, comer uma por dia já deixa o selênio ok em dia. Só se for lá do Pará mesmo, que não tá reflorestado, que tá tudo bonitinho. Porque não tem, a gente já tem estudos, né, fazendo dosagem de selênio na castanha do Pará. Da do Pará comparado, por exemplo, com aqui do Mato Grosso. A gente precisa comer 5 castanhas do Pará aqui no Mato Grosso para bater a quantidade de selênio, em comparação com 1, 2 lá castanha do Pará. Por quê? Porque o solo dele é diferente, o nosso solo é diferente. Então, tem tudo isso. Então, hoje, dificilmente tem uma pessoa que eu falo, nossa, não preciso experimentar nada. Tá tudo lindo. Pela disponibilidade de alimento, pela oferta alimentar mesmo, a ingesta alimentar e pela condição de solo, clima, disponibilidade de região. Por exemplo, aqui eu encontro várias coisas que eu encontro, por exemplo, no estado de São Paulo. Variedade de fruta, essas coisas, sabe? Então, assim, dificilmente eu não tenho. Então, assim, gente, que a gente fala que é um corpo desnutrido, tem gente que tá desnutrida mesmo, mais sério. Costuma ser mais dos gordinhos. Por quê? Porque ele gosta muito de coisa calórica, mas dificilmente tem qualidade alimentar. Mas isso não quer dizer que o magrinho também não, porque eu tenho muito magrinho que só come porcaria, que é o tal do magro de ruim, sabe? Isso daí, ó, é 1% da população mundial, é o ZT, mas tem. Então, tudo desnutrido. Inclusive, muito doente, viu? Muito. Você falou a questão aí do nosso corpo precisar de suplemento e, às vezes, o que ele come não é suficiente por conta da demanda de gasto calórico que ele tem. Isso já conecta com aquela questão de treinar demais é melhor do que fazer muito exercício para um determinado grupo muscular é melhor do que fazer, por exemplo, só 3. Hoje em dia, na minha periodização de treino, por exemplo, eu faço 3 exercícios no máximo para cada agrupamento muscular. Tem dia que às vezes é só um, depende da mecânica do exercício também, se ele é multiarticulado, se ele é monoarticulado. E dosar da forma correta, nem de mais e nem de menos, faz toda a diferença na questão nutricional também. Então a gente tem que estar conectado às duas coisas, a quantidade nutricional que ele está consumindo e o volume total de treino, que é assim que a gente chama, nós profissionais da educação física. Isso também está diretamente relacionado, porque eu já vi gente treinar demais e depois reclamar que não está tendo resultado. Aí eu vou lá e monto uma periodização com menos exercício, menos séries, menos repetições, e ele acaba achando ruim, achando que aquilo lá não vai dar certo. Mas realmente é o que vai mais dar certo, porque ele não vai estar super dosando. Ô, Vitor, é a mesma história com o Nutri. Por exemplo, o paciente chega lá para mim, vou falar um paciente não atleta, vou falar um paciente que gosta de praticar atividade física. Todo dia pratica 1 hora intensa de atividade física. Eu vou lá, faço a avaliação dele, ele precisa tá com uma gordurinha ali, ele precisa perder um pouquinho de gordura. Vamos falar lá uns 4 quilos de gordura corporal. Massa magra até que não tá tão ruim assim, a gente sempre gosta de melhorar a massa magra é vida, né? E aí você imagina que você tá lá sentado com aquele paciente e ele falou pra você, Daphne, todo dia eu acordo, eu faço um aeróbico em jejum, aí eu tomo meu café, eu faço toda a anamnese, pergunto tudo que a pessoa come, né? Eu gosto de saber os hábitos e eu gosto de entrar na vida desse paciente de uma forma sutil. São raros os pacientes que eu preciso transformar, assim, do zero. É só quando tem uma patologia, quando tá uma coisa, assim, muito grave, aí eu falo, ó, não vai ter jeito, segue o que eu tô falando, vai conversando comigo, me xinga, mas bora aí que precisa fazer, tá?
Mas eu gosto de entrar na vida do meu paciente de uma forma sutil, porque eu acho que é assim que ele vai aderir a hábitos, sabe? Senão a pessoa não adere, não tem jeito. Se até ontem, todo dia ela comia um pó de brigadeiro, eu vou falar pra ela, olha, nunca mais você come açúcar. Ela vai lá pra minha cara, nunca mais ela volta, né? Mas, o que acontece? Então, ele acorda, faz o aeróbico de jejum, toma café da manhã. Café da manhã é 2 pão francês com mortadela e um pingado. O brasileiro adora um pão francês com margarina, pão com leite. Vamos falar assim, ainda começou a ter uma introdução melhor de proteína, o ovo, né? Tá muito mais bem falado, porque ele era muito mal falado, coitado. Mas ainda é isso que eu escuto. É o pão, o leite, o café, a margarina e o queijo. É isso, tá? E aí, na hora do almoço, como ele fica a manhã inteira sem comer nada, e ele fez um aeróbico em jejum, ele tem um pouco de fome, come bastante, é bem carnívoro, come, aqui principalmente, come muita carne, salada é uma folha de alface sorrindo para ele, uma fatia de tomate, já fez o enfeite do prato, a tarde inteira sem comer, porque a vida é corrida, é uma zona, não sei o que, e ele já vai direto para um outro treino, que aí é o treino dele de força, 6 horas da tarde. 7 horas da noite. Chega em casa 8, 9 horas, come que nem uma capivara raivosa, deita e dorme. Então, o paciente, que o quê? Que eu tenho que, né? Primeiro eu tenho que explicar, ajustar o horário, explicar essa qualidade alimentar, explicar tudo isso que a gente tem que fazer, todo esse trabalho, mas não dá para eu chegar já chegando assim, ó, agora você vai diminuir esse tanto de aeróbico. Não, eu tenho que ir devagar com ele. Só que acontece, eles já chegam com um cardápio na cabeça. Então, no outro dia, eu tô vendo que eu tô precisando perder gordura, eu quero uma cetogênica. Eu quero ir assim, um mês, perder 10 quilos e me faz aí não sei o que, não sei o que. Eles já querem mandar no meu cardápio. Sabe? Eu dou risada e falo, não, fica tranquilo, olha, vou fazer. Eu não fico brigando, não, você tem que fazer o que eu faço. Gente, eu não fico brigando. Eu fiz 3 filhos para brigar com eles, não fico brigando com o paciente, não. Mas, aliás, muitas vezes até faço aquilo que ele quer, para ele ver que ele não dá conta. Eu falo, tá vendo que você não dá, que você vai escutar a titia, vamos fazer um negocinho. Mas é igual acontece com a atividade física. O cara quer fazer um volume enorme porque ele quer ganhar massa magra e em 2 meses você tá trincado pra praia. Dieta é a mesma coisa. A pessoa até ontem estava comendo tudo que queria e chega no nutricionista, já pensa, nutricionista para falar não. Então eu vim aqui para escutar não. Eles não estão acostumados a escutar não. Isso você pode assim, assim, assim. Vamos fazer assim, assim, assim? Já olha para mim e fala, mas é muita comida. Sabe quantos pacientes na minha vida já escutei? Nossa, você tô comendo mais do que eu comia antes, ou então é muita comida? De monte. Aí ele come esse monte de comida que eu tô colocando. Ele come esse monte de comida que eu tô colocando e ele emagrece. Fala assim, mas como que eu tô emagrecendo? É porque ele não contabiliza o tanto de tranqueira que ele come. Porque a gente se dá liberdade de a cerveja no final de semana porque, eu tô cansado. O doce a mulher porque tá na TPM. Mas a comida... Não, mas tem que fazer restrição para emagrecer? Não, mas tem que... Então, assim, a gente tem as escapadinhas sempre ok, ninguém tá vendo. Aquilo que eu tenho que fazer diariamente, eu surto. Eu falo com o paciente. Né? Não! Eu nem vou contar como caloria. Pois é, tipo assim, não, mas só porque eu como todo dia uma barrinha de chocolate, isso daí que vai... Sim, às vezes é isso que está atrapalhando você perder aquela gordura que você queria perder. Porque, gente, é matemática também. Não sou a louca da caloria, não mando caloria para o paciente. Raro é meus pacientes que mandam caloria, a não ser meus fisiculturistas. É outro controle. Atleta de performance é outro controle. Mas o que eu quero que eles entendam? A qualidade alimentar. Esse cara todo dia chega estressado e ele vai e toma 3 long neck. E ele acha que ele vai ter hipertrofia e que as 3 long neck faz hidratação. Ele não tem noção que o álcool barra demais hipertrofia. Demais hipertrofia. Quer dizer, nossa, muito. Se as pessoas soubessem o tanto que o álcool barra hipertrofia, dava uma maneirada, sabe? Mesmo porque aqui a gente está num estado muito quente. Não só hipertrofia, isso é uma comparação, como emagrecimento também, né? A pessoa, aí vem, mas eu não tô tomando mais cerveja, mesma história do arroz e feijão. Eu não como mais arroz e feijão, mas como 1 quilo de batata e mandioca, né? Não tomo mais cerveja, mas eu tomo gin. Gente, gin tem muito mais caloria que a cerveja. Mas quando você toma gin, eu tomo menos, porque por exemplo, cerveja eu fico a tarde inteira tomando. Gin eu tomo 3 doses e já tô doido.
Só que eu quero que vocês entendam, gente, a gente precisa começar a criar consciência, né? Consciência de parar de fazer troca idiota. Então, se é a cerveja que eu gosto, quando eu vou tomar? Como eu vou tomar? Que jeito eu vou tomar? Eu vou ser uma besta desenfreada? É questão de prioridade. E assim, eu tô lá pra ajudar, mas eu não moro com a pessoa pra falar assim, não, você não vai tomar, joga a cerveja no lixo e fala, agora bebe água e vai pra casa. É uma questão de postura, é tomada de decisão, sabe? Quando a gente quer uma coisa tomada de decisão, não adianta. Só que eu gosto, e eu falo isso para todo paciente, eu sou uma facilitadora do caminho. Eu sou aquela que você vai estar na dúvida, né? Eu vou estar na Mesma coisa dúvida, do você vai personal. treinar. Não é? Tipo, sei lá, o cara entra de férias e ele vai treinar. Aí você ele te fala, cara, ó, o que você acha que eu faço nas férias? Você vai orientar ele para ele não perder tudo que ele tá fazendo, para ele não perder a evolução de treino. É a mesma história, o Nutri. Eu acho que eles têm que começar a falar isso para todo paciente. Cara, começa a me usar da forma certa. Eu sou uma prestadora de serviço. Como prestadora de serviço, é igual alguém que vai instalar seu ar-condicionado. Se ele não tá gelando, você não liga lá pro cara e fala, ó, essa birosca aqui não tá gelando, vem cá olhar. Se você não está conseguindo ter adesão à dieta, por que você não fala para o seu nutri, ó, não estou conseguindo aderir isso aqui, está acontecendo assim, 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 vamos mudar a rota? Eu achei que eu consegui, não conseguia, porque eu estou aqui para fazer esse serviço. E eu falo para o paciente, se vocês não me contarem o que está acontecendo, eu nunca vou saber. Eu não posso ficar todo dia falando bom dia para todos meus pacientes, não vou ficar louca, eu fico só falando bom dia no trabalho, né? Mas eu estou aqui. Eu tô aqui para auxiliar, então me usa, né? Me pergunte, eu falo, chora comigo, sei lá o quê. Mas vamos trabalhar junto. Eu acho que é a mesma coisa com você, é uma evolução juntos, né? Exatamente. As pessoas, nós abrangiu esse assunto que as pessoas acham que dieta é só para emagrecimento, mas já falamos aqui que é para nutrir, para servir o nosso corpo do que ele precisa, né? Dependendo da nossa rotina também. E falando em rotina, você acredita que existe dieta para emagrecimento e dieta para ganhar massa muscular? O que você acha desse tópico? Sim, não tem jeito, né? Um cara que vai... Ai, desculpa. Primeira coisa, não é impossível ir perdendo gordura e ganhando massa magra. Só que não é uma coisa tão fácil de fazer, não é uma coisa que acontece tão fácil com todo mundo, porém também não é um bicho de sete cabeças, não. Eu tenho muito paciente, pelo menos nas férias, da primeira semana que eu voltei agora, eu tive tanta boa surpresa de paciente que perdeu gordura e massa magra nas férias, no Natal, no Novo, que nem ele não acreditou. Porque às vezes a pessoa acha que precisa fazer a coisa mais extravagante do mundo. Não é. É sabe ter o quê, gente? Permanência. Constância é a palavra. As pessoas acham que não pode ter erro. Ninguém é 100%. É ter constância. Mas, por exemplo, em se tratando, vamos falar de um atleta, existe a diferença de uma dieta para perder gordura para uma dieta para hipertrofia. É diferente de um paciente que chega lá para mim, ele precisa perder gordura, mas eu não posso fazer, por exemplo, um obeso. Ele precisa perder a gordura. Em primeira instância, a dieta dele tem que ser uma dieta que priorize esse aporte calórico dele e que priorize manter a massa magra dele. Dificilmente um obeso consegue já ir perdendo gordura e ganhando muita massa magra. Por quê? Porque eu tenho muito peso para mandar embora. Infelizmente, muitas vezes vai um pouco de massa magra assim. Eu tenho pavor, eu fico muito em cima disso. E aí, que estratégia que eu uso? É deixar a proteína, mega em dia. Sabe? Eu sempre uso 1 grama por quilo de peso top de manutenção mesmo. Que eu sei que vai dar saciedade, que eu sei que vai ajudar a manter essa massa magra, que eu sei que vai ajudar na adesão da dieta e que eu sei que ele vai conseguir perder essa gordura sem perder tanta massa magra. Agora, um magrinho, vamos fazer um exemplo. Igual eu tenho meus pacientes magrelinhos, que ele precisa ganhar massa magra, ele vai ganhar peso também. E com esse peso vai vir um pouco de gordura. Só que, qual que é a diferença daquela pessoa que ganha muita pança, ganha massa magra, mas ganha muita pança, para aquele que vai ganhando um peso um pouco mais seco, que a gente fala? É a qualidade da dieta, não ser a dieta sujinha. Não é a dieta pizza, hambúrguer e batata. Para o cara chegar lá feliz e contente da vida para mim e falar, cara, engordei 2 quilos esse mês, que é para ele. Só dele pensar no peso, quem é muito magro, ele não tá nem olhando pro desenho da massa magra, quem é muito magro, ele sabe? come de qualquer jeito, como só pode.
Exatamente. Principalmente quem é muito magrinho. Ele tá vendo se ele tá ganhando peso. Só que peso? Qual que é o peso? Eu tô nutrindo esse cara ou eu tô engordando esse cara mesmo ele sendo magro ainda? Então, eu falo que é toda uma matemática, toda uma fisiologia, todo um pensamento crítico que eu tenho que ter. Cada paciente vai ter de mim aquilo que eu perceber que é a genética, a fisiologia, junto com exames bioquímicos, sabe, junto com o hábito. Então, assim, tem como eu perder gordura e ganhar massa magra ao mesmo tempo? Tem. Não existe troca, tá? Você não troca gordura por massa magra. Gordura é um tecido adiposo, massa magra é tecido muscular, gente. Tecido muscular só cresce com estímulo de treino e dieta. E o tecido gorduroso, estímulo de dieta e treino também. Só que para crescer massa magra, não é sentado no sofá fazendo dieta de 1000 calorias. No máximo você vai manter ou você vai perder, porque eu não tô mexendo nela. O máximo que eu vou fazer é perder gordura, certo? Então, assim, tem como fazer isso. Agora, se eu quero uma hipertrofia, se eu sou um fisiculturista, aí já é outra história. Se eu sou muito magrinho, outra história, entendeu? Então, assim, pode falar. Se for pensar de uma forma imaginária, o músculo e a gordura são dois depósitos de energia, para a qual vai ser mais fácil ser utilizada. Por exemplo, o cara que treina muito, ele vai ter muita massa muscular, então o nosso corpo vai tentar armazenar energia dentro da massa muscular, porque o nosso corpo entende que aquilo ali vai ser usado por conta do histórico da pessoa. Ela vai lá treinar e vai utilizar aquela reserva energética. Agora, a pessoa que não treina, onde é que vai reservar? Já que, que a massa muscular não vai utilizar, e a massa muscular tem uma manutenção mais difícil de se manter, vai armazenar no tecido adiposo, onde é mais fácil ser armazenado, e por questões de defesa do nosso corpo. Eu faço assim uma alusão com meus pacientes. Sim, a gente é primitivo ainda, tá, gente? Nós somos ainda homens das cavernas. Então é o seguinte: o organismo masculino é caçador, é coletor, é para sair da oca lá e procurar o brucutu, matar o brucutu, assar o brucutu para depois comer o brucutu, certo? Mulher já é mais aquele organismo da reprodução, porque não tem jeito, o útero tá com nós. A gente odiando não, se a Eva, o que ela fez lá no paraíso, não sei, mas é isso. Então a gente tem uma facilidade de um armazenamento de gordura mais coxo-femoral, abdominal, porque isso é uma questão de sobrevivência. É uma questão de reprodução, é reprodutivo. Por isso que eu falo sempre para mulher e homem, é casal que senta lá. Fia, não faz competição com o marido, porque se ele quiser, ele vai perder 10 quilos no mês, maravilhoso, e você perdeu 2. É simples assim. Por quê? É uma questão fisiológica entre homem e mulher. Nós temos diferenças, certo? Temos diferença. Porém, uma coisa que nós somos iguais nosso corpo ele é poupador de energia. Ele gosta de poupar energia. Por quê? Você imagina que agora eu tô falando com você. Falar gasta caloria. Respirar gasta caloria. Para eu me manter viva, parada, só piscando, gasta caloria. Então, se o meu corpo... Não! Dormindo eu gasto caloria, né? Então, como é que eu faço? Se esse corpo ele não tivesse mecanismo poupador, a gente não vivia 24 horas. Eu já morria, porque você ia esgotar toda a sua fonte energética, certo? Então, assim, se você come muito a mais, é tudo que ele quer. Ele fala, olha, tá vindo fácil, vou armazenar, porque ele pensa que ainda, ele não sabe. Gente, a sua célula não sabe que você tem geladeira em casa. Ela não sabe que tem o sargado do tio Zé lá na esquina, que você pode pegar toda hora uma coxinha frita. Ela não sabe que tem o espetinho ali na esquina, a jantinha, que eu só fui aprender que era isso aqui no Mato Grosso, que lá no estado de São Paulo não tem esse negócio de espetinho em toda esquina. Ela não sabe que tem um espetinho em cada esquina, que eu vou comprar a jantinha, não sei quanto de espetinho, uma mandioca. Ele não sabe disso, né? Então, se eu não sei utilizar de forma correta isso, o que eu vou fazer? Eu vou armazenar, porque é tudo que ele quer. Ele acha que amanhã não vai ter, ele precisa ter o quê? Armazenamento. Então, vamos pensar numa pessoa UTI. Paciente que foi lá para UTI, por exemplo. Na hora que você falou, nossa, ele perdeu 20 quilos. Eu vou fazer a avaliação física dele, dos 20 quilos... 15 foi massa magra e 5 foi gordura. Por quê?
Porque massa magra gasta Massa caloria. O Vitor falou, exatamente. massa magra gasta caloria. Se eu deixar o cara saradão lá na UTI e mandar a gordura embora, acabou a principal reserva energética para o nosso corpo. Você entendeu? Então, assim, gente, emagrecimento, uma coisa, vamos falar, já de cara é contra-gradiente para o seu corpo, que é poupador. Porém, o que acontece é que ele é muito eficiente, ele entende aquilo, ele entende todas as manobras que você faz com ele. E ele entende também que você está comendo demais. Então, já que eu estou comendo demais, eu vou armazenar demais, eu uso pouco meu tecido muscular, que é o tecido que gasta muita energia, e assim vai, é assim que ela quer viver. E aí ele vai começando a fazer o quê? Adaptações metabólicas. Vem um diabetes, vem uma hipertensão, vem... Porque todo mundo pensa na doença como um ponto final. Gente, doença é um estado de homeostase para o seu corpo ainda te manter vivo. Por quê? É um mecanismo de defesa. Simples assim. Se ele não colocar esse açúcar no sangue para circular, para te mandar um recado para você diminuir, você ia ficar que nem um louco e já ia morrer em 24 horas. É a mesma história do poupar ou não energia. Essa ideia foi Então, boa. mas é lógico que é. A gente tem que entender que a doença está ali para te dar um cutucão e falar, você está fazendo coisa errada. Não é Deus que está mandando, é o que você está fazendo. O nosso corpo sempre procura homeostase. Seja do jeito mais difícil para ele, utilizando substratos que ele não queria, mandando sinalizações inflamatórias que ele não queria, fazendo o que ele não queria. Mas ele falou, não, deixa eu procurar uma homeostase, porque isso daí é vida louca, e eu preciso manter ele vivo de algum jeito. Até o dia que ele fala, ó, cansei de você. Exatamente. Até o dia que ele fala, ó, cansei de você. Aí, meu filho, é caixa-prego, né? É o paletózinho de madeira e não tem mais jeito. Mas, o que acontece? A gente está levando nosso corpo no limite, Vitor, muito mais cedo. Então, por exemplo, minha bisavó morreu com 90 e tantos anos, mas por questão respiratória, porque ela era morou a vida inteira em São Paulo, aquela poluição, aquela coisa toda. Já o filho dela, meu avô, já é diabético e pertence desde mais muito novo. Por quê? Porque da década da minha avó, que é a década de 30, para a década do meu avô, de moço, que é a década de 60, 70, industrialização, já mudou tudo. Agora vocês acham o que é, gente? Agora chega uma criança de 9 anos na minha frente, ela já é hipertensa, ela já tem hipercolesterolemia, ela já tem diabetes. Eu não sei se eu tenho vontade de chorar, se eu tenho, o que eu tenho vontade de fazer? Porque é isso que está acontecendo. E eu acho que você vê também isso. Está todo mundo procurando muita atividade física. Ao mesmo tempo que está todo mundo procurando muita atividade física de uma forma errada. Não sei se os seus alunos chegam para você já com umas ideias, você fala, cara, vamos começar do começo, você chegou ontem, já está querendo, né? As pessoas estão 880, demais, não tá dando. O corpo não tem. Chega uma hora que a capacidade dele, assim, de equilíbrio, não tá suportando as doideiras que a gente faz, que tá sendo grande, viu? Tá grande, né? O público maior é justamente que já chega com um laudo médico, um problema de pressão arterial, e aí vai. Pois é. Eu tô começando a ter Infelizmente, nosso grande público não são de pessoas que estão bem e querem melhorar. São de pessoas que estão ruins e querem melhorar. Né? Exatamente. Espero que daqui a um tempo isso comece a dar uma... Eu falo que a gente tem coisas que a gente precisa retroceder, que tá tudo muito moderno, sabe? Mas, tanto que, ó, se eu pôr lá na balança hoje, quantos pacientes eu tenho? Atletas amadores que levam a sério, atletas que estão vou falar assim, na pré-profissionalização, eu tenho muito adolescente nesse ponto já, e atletas de alta performance. É muito menos do que meus pacientes praticantes de atividade física que tem alguma patologia. Ou muito menos do que paciente que acha que faz alguma coisa e é meio que sedentário, sabe? Porque, gente, você vai 2 vezes na semana fazer uma atividade física, não adianta, você não é ativo, tá? Tira isso da cabeça. Você não é ativo. Eu tava com isso justamente na cabeça. Eu tenho aluna que treina 2 vezes na semana. Eu sempre recomendo, faça pelo menos a caminhada nesses outros dias que a gente não treina. Pelo menos. Para você, pelo menos, tentar manter uma boa saúde. Porque 2 vezes na semana não é o suficiente. Principalmente por conta da nossa rotina. Trabalha só sentado, não faz nada. Se fosse, por exemplo, pelo menos alguém que trabalha indo para um lado, para o outro. Trabalhador braçal, né? No rural, por exemplo. Isso, no rural. Mas não
não faz nada. Fica só sentado no escritório. Não é suficiente 2 vezes na semana. Tem que colocar Não alguma tem. coisa a mais. Não tem jeito, não tem jeito. Então pensa, ó, de 24 horas do dia, 1 hora você faz alguma coisa. É das 23, tu é sedentário. Se você faz todo dia isso, já melhora. Imagina você faz 2 vezes a semana, quer dizer, 2 horas na semana você faz alguma coisa. O resto das, sei lá Uhum. quantas horas, tu não faz nada. Você tá comendo, tá deitado ou está sentado. Como é que você pode falar que você pratica atividade física? Não tô desmerecendo quem só faz 2 vezes na semana, tá, gente? Pelo amor de Deus. Que eu Eu sei só que é estava difícil, eu também sou mãe conscientizando de aqui. 3. Não, eu também sou mãe de 3. Tem dia que não dei conta de ir. Tem pacientes que a minha conversa é assim: minha filha, começa do começo. O que pra você é o começo? Caminhar 2 vezes a semana? Melhor do que não fazer nada. Tá lindo. Vamos ser realistas. Nem todo mundo acorda. Tem o James que fez o ovinho mexido e, né, e vai para massagem e depois consegue fazer 1 hora de cardio, depois 1 hora. Nem todo mundo tem essa vida, aliás, a grande minoria tem E essa às vida. vezes, e às vezes a pessoa tem tempo e acaba dificultando mais ainda o processo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Tem uma colega que esse dia mandou mensagem, tá acima do peso, tem tempo, dorme, tipo assim, dorme e acorda meio-dia, tem tempo mesmo. Aí esse dia mandou mensagem pra mim perguntando de um suplemento que ajudava a desinchar. Falei, ó, você não precisa gastar dinheiro com nada, você precisa fazer só 30 minutos de caminhada por dia, você já vai desinchar. E se alimentar de uma forma mais limpa, né? Comer alimentos mais saudáveis. Porque a maioria dos alimentos é industrializado, não tem valor nutricional nenhum e não ajuda. Quer Uhum. gastar mais dinheiro para achar que vai solucionar um problema que vai só piorar, sendo que E não é faz o isso. Não, básico. a grande maioria sempre na minha frente fala: Nutri, você vai me passar alguma coisa? Vou passar a pílula da vergonha na cara, bora lá. Lógico, tem muita gente que eu tenho que passar suplementos, dependendo, Ah, né, por do conta que de tem. cliente. Mas tem gente que eu falo: não, não vamos gastar dinheiro, não, vamos fazer o que tem que fazer, que é a dieta que você não tá fazendo, atividade física que você não tá fazendo. Gente, eu já tive épocas extremamente ativas, depois que eu quebrei meu dedinho, aí machuquei meu joelho. O ano passado foi um ano péssimo para mim de atividade física. Eu começava, parava, eu fazia um dia, no outro dia dor no joelho. Esse ano eu já dei o mega start na minha vida de novo. Mas vou falar isso para vocês, é uma diferença tão grande. E eu não vou falar nem física, tá? Física não precisa nem falar. Mas é uma diferença tão grande, psicológica, uma pessoa que faz atividade física, uma pessoa que não faz atividade física. Eu era muito menos estressada, eu era, vamos falar assim, eu conseguia achar horário em tudo para minha vida, sabe? Por quê? Porque eu comecei a colocar prioridade e organização. Então, assim, começa de algum ponto, mas você precisa começar. Não dá para falar amanhã, amanhã, amanhã e nunca começar, porque amanhã pode ser tarde demais. Aí o que a gente faz com amanhã, gente? É o agora. Então, assim, ó que dia gostoso tá lá fora, não tá chovendo mais. Por que eu não vou lá na dupla e não vou dar uma caminhada? Não precisa começar correndo. É que às vezes eu tenho paciente que fala pra mim: ai, Daf, mas eu tenho vergonha de ir na academia porque eu tô gordinha, todo mundo. E daí? Dane-se, gente. Vai com foda-se luminoso e neon. Ninguém tem nada a ver com a tua vida. Você vai lá e vai andar na esteira, você vai lá e vai fazer 3 agachamentos. Não interessa. Não E pior, interessa. e pior que ali É na o seu. academia é uma comunidade, todo mundo acha inspirador alguém que às vezes achava que a sociedade ia criticar, mas todo mundo que está ali dentro é bem acolhedor. Aí ele apoia muito que continue e acha ruim quando desiste, sente falta quando não faz, quando não vai, né? Porque é uma pessoa que Exato. diferente dos outros que estão ali só por estética e tem alguém ali querendo mudar de vida, todo mundo apoia. E quando vai embora, sente mais falta daquele do que aquela pessoa que está lá todos os dias. Uhum. Exatamente. Então, assim, vamos começar. Tem que ter um ponto de partida. Então, comece por onde você acha que você consegue, mas comece. Sabe? Então foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Eu saí daqui de dezembro, dia 22 de dezembro. Cheguei lá na minha cidade 23. Dia 24 eu tava caminhando de novo. Dia 25 eu comecei a dar meus trotes de novo. Tive dor no joelho, dei um dia de descanso. No outro dia fui correr intervalado. No outro dia fiz caminhada. E aí eu comecei a progredir. Na praia eu consegui caminhar na areia, que era uma coisa fofa, insuportável. Nunca na vida eu ia conseguir com a dor no joelho que eu tava antes. Mas eu Ó, precisava Daphne, voltar, tá, né? De um... tá precisando, De um... tá precisando uma periodização de corrida aí, hein? Não, total, você não tá entendendo. Muito. Profissionais de educação física Ai, estão precisando de ai. você. Isso porque o marido é educador Pois físico, tá? é. Mas ele que foi me
Ele que foi me segurando, porque eu também tenho um defeito. Eu, Daf, tenho um defeito. Eu já gosto de começar começando. Detesto começar as coisas muito devagar. Então, por exemplo, mais corrida, que era uma coisa que eu sempre gostei, era uma coisa que eu fazia até antes de ter meus filhos. Então, assim, a primeira vez que eu fui correr na vida, eu já corri 10 quilômetros. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá errado. Totalmente errado. Mas é massa. Mas a primeira vez que uma amiga minha me chamou na faculdade, ela falou, tá, vamos correr? Tem grupo de corrida. Falei, bora, porque eu sempre fui muito, eu gosto muito do aeróbico, eu sou muito mais aeróbico que o treino de força, que é uma coisa que eu também tô pondo na minha cabeça, porque eu sou meio franga, né? É porque você é humana, né? Né? Mas ela chegou, ela falou, vamos pro grupo de corrida? Eu fui despretensiosa, nem perguntei quantos quilômetros, eram 10. Quase que eu morri. Mas depois daquele dia eu falei, cara, consigo. Começou 10, 12, 15, 10, 12, 15, 15, 16. Aí o dia que eu não corria, eu precisava correr, fiquei a louca da corrida, porque eu amava correr, sabe? E aí, então é uma coisa que eu gosto muito. Então eu tenho dificuldade de começar do começo, que é a mesma história que eu tava criticando todo mundo. Mas eu também tenho, porque eu falo, eu sou um ser humano, eu tenho. Quando eu comecei a ir lá em Ribeirão, agora nas férias, o Leandro falava, Daphne, vamos correr tantos minutos caminhada, vamos fazer intervalado, senão você vai se machucar. Pra quê? Eu tô me sentindo bem, vamos continuar. Ele, não, sossega. E eu, né? Tive por forçada ter que escutar ele, mas graças a isso eu não tive uma lesão, minha dor não continuou, eu evoluí. Eu também andei um pouco de bicicleta, que me ajudou muito, né, pra musculatura de corpo. Então, e ajuda muito na musculatura da coxa, etc. Então, melhorou muito minha dor. Agora zerou de zerar. Acho que dificilmente eu vou ter dor no joelho. Tô conseguindo vir aqui fazer musculação, tá indo aos poucos, mas eu tô voltando e é uma coisa que eu me prometi. Pelo menos vou fazer 4 vezes na semana. Vou fazer. Que pra mim é pouco, porque antes da na pandemia mesmo, eu fazia corrida, eu fazia crossfit, eu fazia vôlei, eu fazia tudo que eu via na frente. Eu dava um jeito e eu fazia, sabe? Então, assim, eu não preciso fazer meu paciente fazer a mesma coisa que eu, mas porque também eu sei lidar com a minha alimentação para eu não ter uma lesão, não ter deficiência. Mas aquela Daphne, o que mudou para essa hoje? Muda que quando você fica parado, quanto mais parado você fica, mais você quer ficar. Então, bora lá, eu não sou desse jeito parada, vamos retomar a vida de novo, e estamos indo. Então, assim, as pessoas precisam entender isso. Nosso corpo não foi é feito para ter movimento, não é feito para ficar sentado, gente. Não é feito, e a gente só fica sentado. E nisso a gente tem que ter uma evolução. Tem que ter um profissional que te guie na atividade física e que te guie na alimentação. Não tem jeito. Eu falo isso para todo mundo. Todo paciente que entra na minha frente, tô indo na musculação. Você vai sozinho? Vou. Eu falei, pega um diazinho, um personal, só para montar o seu treino, explicar como que é, para você ver a diferença de como você faz tudo errado sozinho. Já tem um instrutor na academia ali. Uma conversa de 20 minutos já te abre a mente e faz com que você tenha mais consciência do que você está fazendo. Né? Um simples agachamento pode destruir tua lombar, tudo, porque você acha que você sabe fazer sozinho. Agachar é só agachar. Não é. Então, se o profissional tá ali, gente, por que você não usa ele? É a mesma coisa do Nutri. Esses dias eu falei isso até para uma paciente que era gestante, sabe? As pessoas têm na cabeça que nutricionista é um luxo, que é extremamente caro e que eu não posso pagar e que eu tenho outras contas para pagar. Eu pus uma ordem de prioridades na minha vida, que é, eu preciso me cuidar para cuidar dos outros. Lógico, somente mulher, mãe, a gente deixa de se cuidar porque tem filho, tem marido, tem casa. Eu tenho tudo isso, gente. Tem 3 filhos, tem marido, tem casa, tem cachorro, tem tudo mais um pouco, um monte de paciente. Já deixo muito de me priorizar. Mas quando você consegue colocar algumas coisas na sua vida, tá? Quando você consegue entender que não é gasto, é investimento, aquilo faz uma diferença que você consegue ter o dobro do ganho em cima daquilo que você acha que você está gastando. Sabe por quê? Porque você tem performance física, mental. Você dá conta do seu dia. E o seu dia é mais leve. Fazendo né? um panorama, dentro disso aí que você falou, com tudo que a gente falou aqui, sobre a questão da projeção do tipo de nutrição que nossos alimentos têm hoje em dia, comparado com o que tinha antes, vem ficando cada vez mais pobre, né? Por conta da pobreza do solo, né? Os alimentos industrializados e tal. E também tem a questão do comportamento. Cada vez nosso comportamento está ficando cada vez mais sedentário. E você falou a questão aí do autocuidado. E também a questão de que tem filho,
tem uma família, né? Crianças pequenas que vão herdar os nossos comportamentos. Isso aí Uhum. tudo acaba agregando, não só para quem nós vamos cuidar, porque a gente vai estar mais disposto, mas o nosso comportamento pode influenciar e muito o comportamento dos Da filhos que família. vão crescer, porque os alimentos estão ficando mais pobres, mas a pessoa está ficando ativa também, tá refletindo ali. Aí você é nutre, se alimenta bem, faz atividade física, a criança vem acompanhando e vem crescendo com esse comportamento no subconsciente dela, já sabendo que é importante. Então, Ó, vira uma esses bola de dias, neve. e não, e é assim, esses dias sem tomar paciente minha, pra mim falou, Dafne, preciso te contar uma coisa. Eu falei, fala. Menina, eu vim aqui, né, você fez meu cardápio. Lógico, como sou eu que cozinho em casa, eu melhorei a alimentação da minha família inteira. Meu filho era tão gordinho, meu filho tava tão gordinho, ele perdeu 5 quilos esse mês, ela falou. 5 quilos. Só de ter tirado bolo toda tarde, não sei o que, e começar a fazer coisas mais saudáveis, né? Comportamento Começar a ter uma oferta cultural. diferente. Parar de ficar todo final de semana, que final de semana aqui em Rondonópolis começa na quinta, né? Que Uhum. é quintou, já é sextou aqui, já tá todo mundo no Já boteco, tô todo mundo sentindo o faz. cheirinho da sexta-feira. Né? Então, assim, o que que acontece? De já começar quinta, sexta, sábado, domingo, só comer fora e comer fora porcaria, porque o problema não é comer fora, gente. O problema não é espetinho. É o que eu como no espetinho. O que eu bebo no espetinho. Como que eu faço? O problema não é no ir num restaurante. É ao invés de eu pedir um filé com salada, né? Por exemplo, tem uma batata assada, vai ter a batata frita, A o lasanha, bife não, o bife ele é empanado e ainda empanada, vou tomar uma cachaça. Quer dizer, refrigerante. o seu filho, ele tá no meio disso. Você quer que o quê? Que ele tenha uma alimentação diferente do que foi apresentada para ele? Não vai funcionar. Não tem jeito. Aqui em casa, na hora que eu falo, não vai ter mais tal coisa, ele já sabe, putz, não vai ter mesmo. Por quê? Porque quando ela fala não, ela também não come, porque ela é assim. Mas não é que eu quero ser Uhum. carrasca, não tem nada a ver com isso, mas é que a gente precisa ter limite nas coisas, sabe? Tudo tem limite, tudo tem que ter um limite. E filho pede limite também, tá, gente? Então, assim, não dá pra ser. Eu falo, quando eu atendo um paciente, eu tô influenciando toda a família dele. Dificilmente, a não ser que seja solteiro, mora sozinho. Mas dificilmente, por exemplo, vem um paciente que eu vou ter que dar uma dieta para ele, a mulher, se for homem, a mulher dele vai olhar, vai começar a fazer para todo mundo. Se for a mãe, ela que cozinha, sei lá, quem cozinha, vai ser ofertada. Dificilmente não, tá aqui sua comida, o resto da família come feijoada e ela tá comendo arroz, feijão, e salada e uma carne, por exemplo. Então é uma coisa que contamina a família. Eu tenho uma responsabilidade que aquilo que eu passo pro meu paciente é uma coisa que vai influenciar na família, é familiar mesmo, sabe? Então, toda vez que eu melhoro, eu estou melhorando pelo menos mais um da minha família. Ou pelo menos eu estou fazendo ele parar para pensar. Pelo menos isso. Não tem jeito, né? Nossos comportamentos são reflexo. Você acha que tem diferença na nutrição, tipo, de uma criança, adolescente, pro O adulto? Por exemplo, você que vai montar dieta acontece? ali para influenciar a família. Vai mudar? Porque a criança é Hum. facilmente influenciável, não só dentro de casa, mas na escola, com os amigos, né? Ele vem trazendo isso para dentro de casa. Uhum. Assim, ó, quando eu vou montar uma dieta para adolescente ou lá para meus kids, que eu falo que é a partir dos 9 anos, primeiro, eu não estou atendendo essa criança, eu estou atendendo a família. Eu tenho que conversar com a mãe, eu tenho que conversar com o pai. Eu gosto de conversar, às vezes eu gosto até que venham os dois, porque eu tenho que entender por que que essa criança veio até mim. Por que que ela tá ou muito magrinha, ou muito gordinha, ou já tem alguma patologia, já tem problemas né, hormonais, sei lá qual seja o motivo por que essa criança veio até mim. Então, é assim, eu tenho que tratar a família, ponto. Quando você atende uma criança, um adolescente, você está tratando né, nem influenciando, porque adulto ainda você influencia, né? Se for ele que vira a consulta. Mas quando é criança, eu estou tendo uma responsabilidade familiar, porque eu estou tratando o pai, a mãe, sei lá quem mora com essa criança, certo? Porque ela não aprendeu aquilo sozinha. Não foi ela não nasceu falando, mãe, quero Coca-Cola. Ela pediu, mãe, quero peito, quero leite materno.
Ela não nasceu falando, mãe, eu quero uma barra de chocolate. O paladar da criança começa a ser moldado com 4 meses de gestação. Então, eu começo, já desde a da minha paciente gestante, até aquela que pensa em engravidar, falar, minha filha, vamos dar uma melhoradinha aí, porque se seu filho nasce desesperado, sabe aquela criança que ama um doce? Quer dizer, quem foi essa mãe na gestação? Né? Quem foi, que hábitos que ela teve de gestação, amamentação, para essa criança gostar tanto de doce? Por exemplo, meus filhos amam. Por quê? Porque eu caguei na minha gestação. Eu não tive um pré-natal muito bem feito, eu era, por exemplo, meu primeiro filho eu era muito nova. Sempre eu sou uma ex-obesa, né? Eu conto minha história para todos os meus pacientes. Eu sou uma ex-obesa, fui uma criança, uma pré-adolescente. Não foi gordinha, fui obesa, eu tive resistência insulínica, eu tive pré-diabetes, eu desmaiava, eu tinha enxaqueca, eu tinha tudo aquilo que o paciente chega contando para mim. Aí ele olha para mim e fala assim, ela não deve saber nada disso, né? Nada que eu passo ela deve saber porque ela é magra. Gente, já passei por tudo. Já passei por crise de abstinência, já passei por tudo. E meu problema sempre foi o açúcar, tá? Mas por quê? Minha família ama um doce, gente. Ama. Tipo, não sabe, por exemplo, ter, é uma sobremesa, é um bolo. Não, é o bolo, é o pudim, tem o sorvete. E se a gente buscar tal coisa? Tem jeito, é os italianos, gosta de massa, gosta de doce. Eu fui apresentando, não estou culpando minha família amo vocês, tá? Mas é os italianos, é o meio que eu vivi. Minha mãe também era louca por açúcar. Então, eu tive que passar por todo esse processo. Então, hoje, quando eu trabalho uma criança, eu estou trabalhando a família. Porque não tem jeito. É aquele hábito familiar. E aí, esse cardápio, o que eu faço? Eu converso muito com essa criança. Eu falo para ela que não existe a palavra nunca, nem a palavra não. Que nutricionista não veio no mundo, não foi uma profissão que foi criada para a palavra não. Porque é isso que a gente pensa. Quando o nutricionista vai falar, não bebe, não come, não sei o que, não. Não é isso. Eu quero te apresentar o sim. E se você experimentar? E se você gostar? E se você se permitir a isso? Vamos tentar fazer assim? Eu tento abrir um caminho diferente. Sabe? Mostrar as consequências Ampliar. daquela escolha. Exatamente. E ampliar a escolha e o pensamento da família. Porque é uma coisa que a família vai ter que ajudar. Não tem como, eu vou fazer dieta no meu filho e eu vou comer o trem escondido, ou então um negócio na cara dele. Porque é muito ridículo fazer um negócio desse. A pessoa vem, me traz a criança e no final de semana ela mesma compra a coca, ela mesma compra o doce, ela mesma compra o sei o quê e ela... Tem jeito. Ou você ajuda, ou porque ela não tem poder de decisão, ela não pega o cartão, ela não trabalha e não vai no mercado fazer compra. Simples assim. Então é da gente conversar, de mostrar assim, meu filho, você pode em tal hora, tal quantidade, mas agora não, mas assim, então eu vou trabalhando dessa forma. Mas assim, vamos falar assim, em qualidade não é diferente de um adulto. Não é diferente de um adulto. A qualidade não. Mas, lógico que não. A qualidade vai ser diferente do adulto. Por quê? Tem que comer fruta, verdura, legume, arroz, feijão, carne. Mesmo jeito que um adulto. Não tem essa frescura, sabe? Muitas vezes a gente tenta, principalmente na nutrição materno-infantil, quando uma criança tem dificuldade, já teve dificuldade de introdução alimentar, aí você tem que fazer um trabalho mais diferenciado, assim, de um olhar mais funcional para a coisa. Então, às vezes, fazer uma comida mais colorida, mais divertida, mais enfrufruzada. Mas a criança tem que entender que aquele ingrediente dali é um ingrediente fundamental e básico da família. Não é ela que é diferente. Está sendo apresentada uma forma diferente para que ela tenha adesão. Simples assim. Simples assim. Né? Vamos dar um exemplo de uma situação aqui. Por exemplo, veio na minha mente agora, uma pessoa que acidentou, quebrou um osso, vamos dar uma lesão óssea. Tem alguma dieta que ajuda no processo de recuperação, de cicatrização? Sim. Primeira coisa, lesão óssea, a gente tem que pensar, por exemplo, se for um acidente, bateu moto, né? Bateu de moto, a gente já sabe que é os doidos acidentados. É diferente de uma pessoa que, por exemplo, estava andando na calçada, teve uma torção e ali quebrou o tornozelo. Na hora que você vai fazer uma densimetria óssea, ela está com deficiência de cálcio, a vitamina D super baixa, magnésio não existe, a vitamina K2 também
Não sei, nunca vi. A qualidade alimentar ruim. Então, você já percebe que a pessoa já tem deficiência nutricional. Ela já está começando a ter uma dificuldade da densidade óssea e dessa reposição da massa óssea. Mesmo porque, gente, deixa eu falar uma coisa. Oi? A deficiência de densidade óssea, ela pode acontecer em qualquer idade? Dependendo Sim. do tipo de alimentação? Deixa eu te falar um caso. Vou te falar um caso absurdo que eu peguei muitos anos atrás. Chegou uma mãe chorando na minha frente, com o filho mais velho ou mais novo, não sei. Falando que o médico tinha dado assim, que o menino ia chegar até 30 anos, não sei o quê, que ele tinha os ossos muito fracos e blá, 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 blá. Que, por exemplo, ele dava uma topada normal de criança, ele já saía todo quebrado. Sabe qual que é o histórico dele? Desde os 6 meses de idade dele, ele tomava Coca-Cola na mamadeira. Que coisa... Uai, gente, eu falei pra ela. Primeiro que, lógico, eu não vou julgar essa mãe, ela tinha uma escolaridade baixa. A gente tem que ter calma, a gente tem que ser humana, a gente tem que abraçar essa mãe. Ela, como mãe, só entende o final, ela não entendia a consequência do que ela estava fazendo, tá? Por isso que eu gosto muito de trabalhar hoje com gestante, pra falar, minha filha, faz diferente, porque eu também sinto diferença na saúde dos meus filhos, tá? Mas... A gestação, a gestante procurar uma dieta ou procurar uma nutri é fundamental. Não, você não está entendendo. Uma gestação bem feita, bem modulada, bem suplementada, com pré-natal lindinho, redondinho, ela influencia 3 gerações para frente. Eu sou o que foi minha bisavó. Você entendeu? O negócio é sério, o negócio não é palhaçada. Hoje eu estou muito imersa nesse mundo das gestantes, por quê? Porque eu vejo coisas dos meus filhos, alergia alimentar, alergia respiratória, o Davi tem deficiência de déficit de crescimento, não tem esmalte de dente, atrofia do nervo óptico. Quem que foi a Daphne na gestação? A Daphne era jovem, a Daphne foi suplementada, um monte de coisa. Mas, por exemplo, igual no caso dessa mãe. Então, a gente faz um testezinho. Não tem aquela brincadeirinha que você pega o osso da galinha, joga num copo com Coca-Cola no dia seguinte, o osso faz assim? Por que vocês acham que quando vocês tomam, a Coca-Cola, sei lá, você fica imune, passa, só faz xixi dela? Quando eu não tenho a vitamina D no nível legal, o magnésio no nível legal, o cálcio no nível legal também, por via alimentar, e o que é mais bonitinho, um intestino legal que vai fazer essa absorção e que vai mandar esse nutriente para o lugarzinho dele, que ele tem que ir via corrente sanguínea, eu não consigo ter uma mineralização óssea top. Então, às vezes, é um paciente que dá uma topada, ele se quebra. É diferente de um acidentado. Agora, no caso de um acidentado, o que acontece? A gente vai fazer uma dieta que a gente fala anti-inflamatória, regenerativa, vamos passar a suplementação, gosto muito de trabalhar com a suplementação nesses casos. E, dependendo do acidente, é um paciente que eu não posso fazer, mesmo que ele for gordinho, eu tenho que fazer uma dieta que bata com a taxa metabólica basal. Eu não posso fazer uma dieta muito restritiva, porque um acidentado, uma cirurgia, qualquer coisa assim que tenha levado a um estresse metabólico muito grande, isso aumenta o seu gasto energético, o seu gasto metabólico e o seu aporte nutricional também fica aumentado. Você tem que dar mais nutrientes para esse paciente. Sabe? Então fica em segundo plano a gordura dele. Em primeiro plano é recomposição dessa saúde, melhorar a saúde. E às vezes até dando uma caloria na taxa metabólica basal, não sei o que, ele acaba emagrecendo porque nem qualidade alimentar não tinha, né? Um gordinho acidentado, por exemplo. Até um magrinho, tá? Mas o que eu tenho que pensar? Que aquele metabolismo ali tá me pedindo socorro, porque ele aconteceu estresse metabólico e que eu preciso ajudar essa célula a funcionar. É isso que eu tenho que pensar. E a célula, para funcionar, precisa de nutriente. Não adianta eu querer fazer uma restrição gigante. Célula precisa de nutriente. Ela trabalha com isso. Por isso que às vezes eu falo com meus marombeiros, vocês vêm aqui pra mim e falam, Nutri, quanto de proteína, carboidrato, lipídio vai ter na minha dieta? Eu falo, pois é, mas vitamina mineral ninguém me pergunta, né? Você acha que essa célula fala assim, então tá bom, cai uma batata, eu vou pegar essa batata, ela vai... Entendeu? Então, essa proteína que eu engulo, só ela serve para a construção da massa magra.
A célula não precisa de mais nada para fazer construção de massa magra. Então, assim, a gente tem um pensamento muito simplista, mas lógico, eu sou formada para ter esse pensamento mais profundo, não é meu paciente. Mas eu quero que todo mundo comece a ter um olhar mais crítico, que a Mas é qualidade bom, alimentar, às vezes. uma coisa que eu faço também é educar o meu cliente, o meu aluno, explicar o porquê que eu estou passando, aquela quantidade séria, aquela velocidade de execução, aquela postura, como que aquilo ali vai refletir na vida dele, o gasto calórico que ele vai ter no treino e após o treino, durante o dia. Eu explico também que aquela uma horinha não é o suficiente, que ele precisa se alimentar para tudo responder muito bem. E já indico, pô, Quando vai o lá na minha paciente. Nutri. Eu acho que você sente isso. Quando a pessoa entende por que ela está fazendo, ela faz da forma correta. Ou pelo Mais menos ela tenta consciente. ser mais. Quando você fala, dá um papel, eu falo pro paciente, não pega meu papel da dieta, imprime, põe na geladeira. A geladeira não faz dieta. Lê o bagaço da dieta. Tira suas dúvidas. Porque você vai comer no restaurante, você vai com a dieta embaixo do sovaco? Não vai, gente. Ela vai ficar pregada lá no trem da geladeira. Se você entende sua qualidade alimentar, você pode ir, meu filho, para Maldivas. Que, aliás, estava querendo, viu? Se for, pode levar. Você pode ir para o lugar que você quiser. Você sabe o que você tem que fazer, ponto. Por quê? Porque eu aprendi. Nutricionista, eu falo que é meio que um professor que está sentado lá na sua frente. Ele tem que te ensinar. Por isso que meus cardápios às vezes é meio conversado, sabe? Eu escrevo um monte de coisa em observação, eu falo, olha, faz tal coisa assim, não sei o que lá, blá, 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 blá. Porque não é só jogar o alimento. Se eu jogo só o alimento ali, o que ele vai fazer? Ele vai ler e falar, tá bom, é isso que eu tenho que fazer. Não é para ser cabeça, é para a pessoa entender o que ela tem que fazer, né? Não é brincadeira de manda chuva, eu mando, você faz. E Não. o pessoal que está assistindo aí, ela falou sobre a sua dieta, você falou sobre a sua dieta, né, que é meio conversada. É um dos diferencial que eu vi quando eu peguei a sua dieta, que é uma linguagem bem simplista mesmo, né? Tipo, você sente que Uhum. você tá ali na minha frente, mostrando como é que faz. Eu Você achei sabe? diferenciado. Que bom, você sabe que às vezes eu já me questionei, duas coisas que eu já me questionei como nutricionista. Primeiro, será que eu sou simples demais? Porque as pessoas gostam às vezes de umas invenção, gostam às A vezes de, modinha. sabe, de um suplemento que veio não sei da onde, porque o Papa que benzeu, e você fala, gente, serve pra porra nenhuma isso, no seu caso, sabe? No seu caso não serve pra nada. Ou às vezes gosta de um protocolo XYZ que às vezes a pessoa não vai aderir àquilo e eu não vejo necessidade para a pessoa naquele período de vida dela para aquilo. Eu gosto de ser simples, eu acho que isso tem adesão. Lógico, tem pacientes que eu preciso fazer coisa mais rebuscada, tem pacientes que eu preciso fazer coisas mais diferenciadas, mas assim, o básico, aquela frasezinha antiga, o básico é eficiente, o básico é eficiente, o básico bem feito, o básico bem planejado, sabe? As pessoas querem tanto enfeitar o palhaço que eu nem sei, tem hora que eu falo, gente, eu acho que, sei lá, vou mudar de profissão, vou virar outra coisa, não sei, porque tem necessidade disso, realmente não tem. Ai, protocolo Mega Power Detox Nutrition. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, gente. O fígado de vocês é para detoxificar mesmo, viu? Jesus Cristo fez ele que é para isso. O seu pulmão é para O detoxificar. O próprio, seu rim, ele o faz. próprio suor já é um sistema de O que, desoxidação, tipo isso. O que está acontecendo é que você faz tudo tão errado, é que o fígado está marromeno, está gorduroso, está com gordura no fígado porque você come demais, você não consegue fazer trocas gasosas eficientes, você faz pouco xixi, você faz retenção hídrica. Então, o seu sistema detox, que a gente fala, mas não é o sistema detox, é o seu corpinho tá lascado. Você começou a fazer as coisas bonitinhas, você vai fazer xixi, você vai ter sede, você vai respirar melhor, você vai, né, metabolizar melhor. O que às vezes eu preciso, por exemplo, num protocolo detox, eu dar algumas vitaminas que participam que a nossa célula tem 3 fases detoxificantes, e todas elas precisam de vitaminas, principalmente do complexo B, glutationa, etc. Só que, por exemplo, quando eu falo glutationa, nossa, que chique, né? Você comer um abacate rico em glutationa, olha, tá ajudando a detoxificar. Você comeu uma couve, você comeu um brócolis, né? Você comer até a carne, que tem complexo B, tem a B12, tá te ajudando a detoxificar. Só que quanto dessa carne? Que hora essa carne? É todo dia lá no espetinho a carne com gordura? Então, sabe, são essas coisas que eu gosto de transparecer de uma forma simples, que fazem efeito, e às vezes a pessoa, sabe, põe você à prova.
prova, tipo assim, ai, tá muito simples, ai, nossa, que chato, ai, nossa, pensei que eu ia vir aqui fazer tal coisa, que, gente, às vezes não tem necessidade disso. E às vezes aquele paciente que eu tenho necessidade de fazer uma coisa muito diferenciada, porque o corpo dele tá precisando, são raros, né, não são coisas tão corriqueiras, ele tem dificuldade de entender, ele queria uma coisa simples e não tá dando mais pra fazer o simples, sabe? Vocês me deixam doida. Mas o simples, bem feito, o seu corpo entende e as coisas vão dar certo. O problema é todo que a gente não tá mais simples, né? A gente não... Quem tá começando nesse mundo do fisiculturismo, ou querendo entrar como um hobby, aqui nesse trecho aí que ela falou, já deu para entender que a dieta não é só bater os macros. Você falou aí do abacate, do brócolis, né? O povo acha que é só Sabe o bater que eu os macros. faço, às vezes, com meus bodybuilders, às vezes com meus pacientes que querem hipertrofiar? Às vezes eu coloco algumas... porque acontece, um bodybuilder mesmo falou assim, um atleta de performance, não tem como, ele é hormonizado. Ele é muito hormonizado, né? E ele já sabe o período que ele está correndo. Cardíaco, hepático, ele sabe o risco que ele está correndo. E é um paciente mais inflamado. Por quê? Porque a carga glicêmica dele é muito grande no off, a carga proteica dele, às vezes, é mais alta do que um paciente normal. E ele deixa muito a desejar em fruta, verdura e legume. Por quê? Se eu coloco, por exemplo, um balde de alface para um cara que na hora do almoço tem que comer 800 gramas a 1 quilo no off, ele não consegue porque o alface é fibra da saciedade. Então, eu como nutricionista tenho que fazer... Eu tenho que saber a vitamina que eu vou pôr, eu tenho que saber que fatores anti-inflamatórios durante o dia dele e que hora, porque não posso dar uma carga anti-inflamatória muito alta imediatamente antes da atividade física e nem imediatamente depois, porque a atividade física é um fator inflamatório, que eu tô fazendo uma quebra, né, meu querido educador físico? Tô fazendo uma quebra. Né? Tô fazendo uma quebra daquela fibra, causando uma inflamação mais boa, porque é diferente de uma lesão, é uma inflamação para ter multiplicação daquela célula muscular. Mas se eu dou uma carga anti-inflamatória logo depois, também não é uma coisa legal. Só que o dia dele às vezes é mais inflamatório. Então, se eu dou um própolis, eu tô ajudando o cara. Bom, bonito e barato. Se eu falo para ele, toma um chá de camomila, que seja, eu já tô ajudando ele com fator anti-inflamatório, antioxidante. Você entendeu? Então, assim, precisa ser a coisa mais... Nossa! Você sempre puxou a minha orelha falando, Vitor, toma o chá. Toma todo Mas dia não o é? chá. É verdade. Agora eu E eu entendi sou o meio que a porquê. louca do chá. Agora eu entendi. Eu sou meio que a louca do chá. Todo mundo sabe, ai, me lá vem a dar com chá. Mas é porque, gente, chá é bom, bonito, barato. Antioxidante, dependendo do chá, ajuda no estômago, sabe? Fungo, bactéria. Meu Deus do céu. O chá é um mundo, assim, tanto que hoje está muito difundido. É um mundo maravilhoso do chá, sabe? Então, assim, às vezes são estratégias simples que eu uso com eles, mas que vai fazer diferença biológica, porque esse cara... Ele vai, vou falar assim, ele vai se aposentar um pouco mais cedo até do que um atleta normal. Se bem que não, né? Que hoje tem agora os seniors, né, subindo. Quer dizer, o cara tem quase 50 anos e tá na mesma vida. Eu falo que é Deus na causa. O cara tem que ser muito bem acompanhado. Tem que ter um médico. Eu fico pegando no pé, se não fez exame, faz exame. Olha, eu tenho vontade de esganar ele, sabe? Porque eles têm medo de fazer exame. Tem muita gente amadora que acha que só porque tá tomando os anabolizantes, acho que tem mais liberdade para comer qualquer porcaria. Fala assim, não, eu tô tomando as paradas, então eu posso comer de boa porque eu vou ganhar massa muscular do mesmo jeito. Tá pensando só na estética. Sendo que a sensibilidade da saúde da pessoa é muito maior do que uma pessoa que não toma nada. Não, e outra, gente, quando eu uso esteroides, eu modifico o perfil lipídico naturalmente do seu corpo. Então, você vai fazer um exame de colesterol, vai dar mais alto. Certo? Se eu sou aquele tonto que eu tomo Deca, não sei o que, e blá blá blá, todos os, né? Todos e mais um pouco, que eu já tô careca de escutar lá na minha sala. E eu adoro uma ref lixo, adoro comer um metro de pizza, hambúrguer X gordurento, 2 pacotes de bolacha recheada. Você acha que esse seu perfil lipídico vai ficar como? Se já naturalmente ele está sendo modificado já pelos esteroides. Quem sou eu na tua vida para achar que isso tá legal? Por isso que às vezes eu fico puta nutricionista esportivo, que ele quer dar um up nesse cara e foda-se a saúde dele. Porque o que ele quer?
Ele quer ter um resultado para ele e mostrar pro cara também que ele tá, ó, como que eu sou bom, tô te dando resultado. O cara sobe lá no palco, até pega um caneco, pega lá a medalha dele, e depois, daqui uns anos, o cara tá fudido. Igual já teve um monte que teve ataque cardíaco com 30 anos. Tá errado. Eu canso de falar, você quer fazer? Fala o que você quiser, você tem livre-arbítrio. Eu sei que, vamos falar assim, lá no final das contas, fisicamente, do estético, do palco, vai dar certo. Agora, você não tá pensando que você não é um Robocop, que você é um ser humano e que você leva o seu corpo ao extremo do limite. Fisiculturismo é o esporte que leva o corpo fisiologicamente, metabolicamente, mais ao extremo que eu conheço. Porque em nenhuma outra modalidade eu Não já só vi. no alimentar, mas no estresse mecânico também do corpo, né? Com o treinamento. Ele é muito Exatamente. intenso. Um Tanto cara é agachar com 500, um cara fazer um leg, um agachamento com não sei quanto, 500, 400 quilos de peso, isso é normal? não é normal. Tá Eu vou- longe do normal. É normal para joelho, tornozelo, ligamento. É normal? Tanto é que o povo fala, ó, vou procurar meu limite aqui. Fala, ó, o limite é a lesão. Quando você tem a lesão, aí você vai saber qual que é seu limite. Você quer achar seu limite? Eu pergunto, se você quiser achar seu limite, a gente estoura o peso aí. A gente vai. Só que Ah, depois você já acha o seu limite e procura o o seu médico, ortopedista, né? Mas é isso que eu fico preocupada, você entendeu? E às vezes me cai ali pacientes. Eu já perdi paciente porque eu fui verdadeira. E eu não me arrependo nem um pouco, Vitor. Por quê? Chega lá um menino de 20 anos, que ele tem um sonho de ser fisiculturista, que ele já come sujo até não querer mais. Que, ô João, olha meus piticos ali. Acho bom você fazer academia, viu, seu João? Que ele come sujo até não querer mais, ele é compulsivo alimentar, ele toma os hormônios, sem nem saber o que ele está fazendo, porque infelizmente a cultura das academias ainda aplica isso aqui que vai dar certo, sem o cara ter feito um examezinho na vida para saber se ele já não é ferrado em alguma coisa antes de começar a fazer qualquer coisa, né? Uhum. E aí ele chega lá com um percentual de gordura bufando e quer fazer off. Eu falo, meu filho, você já está em off desde que você nasceu. Eu preciso perder um pouco dessa sua gordura, limpar essa sua alimentação, trabalhar essa sua psicologia nutricional, para depois não pensar o que nós vamos fazer. O cara não gosta de escutar isso, Vitor. Realmente. O cara pica a mula de mim. Por quê? Porque ele quer que seja permissivo. Porque tem a cultura ali dentro ainda, que eu como o que eu quero, eu malho que nem uma jamanta, eu hormonizo igual o Robocop e vai dar tudo certo. Só que não. Um treino extremamente pesado não substitui uma má alimentação. E tem gente que teima com isso. Nossa, não adianta. Então, assim, eu fico, muito chateada, sabe por quê? Porque, assim, lógico, eu fico chateada porque a pessoa não entendeu, mas eu fico feliz porque esse é o meu posicionamento. E eu não vou mudar ele, porque é o meu nome ali. Porque sou eu, depois, que posso colher frutos com esse paciente, que eu não vai gostar. Então, eu não vou mentir. Olha, eu sou uma pessoa gente boa, eu converso, eu choro com o paciente, eu dou risada. Eu falo que minha consulta às vezes é um circo, é um circo. Tem hora que eu abro a porta ali, o povo fala, Daphne, hoje que consulta que foi essa? Que o povo escuta chorando, dando risada, contando piada, é uma zona. Porque Pra eu quem não gosto de ter. sabe, gente, ela atende em um estúdio de academia. E aí a Isso. porta dá de frente com a academia. É dentro da Então, academia, assim, né? às vezes o povo escuta das piadas, assim, quando a gente fala coisa mais pesada, nós fala baixinho, mas o resto a gente só fala as tranqueiras em voz alta, dando risada. Então, às vezes eu abro a porta, até outro dia, uns alunos, o Igor lá na academia falou, nossa, hoje você estava animada na consulta, hein? Eu falei, meu filho, a pessoa entrou chorando, eu tinha que fazer ela sair sorrindo. Eu faço um circo na consulta, mas por quê? Eu quero que a pessoa tenha confiança em mim, porque a questão alimentar é uma questão de segurança com aquela pessoa que está conversando com você. Ela só vai me falar a verdade se ela sentir que ela pode confiar em mim,
que ela pode contar tudo pra mim, e que eu não tô ali pra julgar, eu tô ali pra falar, Fia, não faz isso, vai dar merda, vamos fazer tal coisa? Ou então, meu filho, isso aí tá bom, mas olha, mais ou menos. Às vezes até conselho matrimonial nós dá, nós não é ninguém, mas nós dá, sabe? Mas por quê? Porque é esse o meu posicionamento, não é de julgar, é de te aconselhar, de fazer o máximo do máximo, do máximo, do máximo que eu possa fazer por um paciente. Você entendeu? E isso, a conversa é base de tudo. O nutricionista, ele tem que ter um relacionamento com você, gente. Se o seu nutricionista eu falei, você faz. Ai, você só mande mensagem só até X hora. Ou então, não, eu não converso em tal hora. Ou então, muito engessado, você tem que, então, extrair daquela consulta tudo que você puder. Porque é um relacionamento que você tem com ele. Eu, pelo menos, eu falo meus casamentos. Você vai casar comigo, nós vamos casar com divórcio. Mas agora você vai casar comigo. Por quê? Eu quero saber tudo que você faz. Às vezes, por exemplo, a pessoa vem pra mim e fala assim, até é um caso de um paciente meu que estava querendo, assim, subir lá para ser fisiculturista. Ele estava namorando. Há muitos anos ele namorava. Essa namorada começou a não entender o esqueminha de vida dele. Por quê, gente? Para ser um atleta é um porre, tá? Senta com um atleta de fisiculturista, aquele mesmo, assim, que é atleta, e pergunta como é que é o dia dele. Ele acorda às 6 horas da manhã, ele faz aeróbico em jejum. Aí ele pega, ele come não sei quantos ovos, você pode de carboidrato. Se ele trabalha, ele vai pro trabalho. 9 horas ele abre a marmita. Aí ele vai pro almoço e ele abre a marmita. Aí ele chega em casa, vai pra academia, volta em casa só 11 horas da noite, janta, faz a marmita e dorme. Aí no dia seguinte ele acorda, aeróbico em jejum. É isso de segunda a segunda, tá? Ele não vai pra gravação do UG, não sei o que teve lá em Cuiabá, que foi Rondonópolis inteiro. Ele não vai pro show da boiadeira igual foi ontem. Ele não vai... Você entendeu? Então, é difícil pra ele uma pessoa que falou, não, te amo do jeito que você é, bora lá, tô contigo. Então, eu tive que trabalhar com ele esse quesito psicológico. Por quê? Porque foi muito difícil pra ele. Ele gostava muito da pessoa, só que ela não deu conta. Ela espanou. Por quê? Porque ela queria ir pra balada, ela queria ser feliz. E eu julgo a menina também? Lógico que não. Mas é difícil. Então você entende que se eu não tivesse ali aquele dia, simplesmente como a Nutri-Amiga escutando ele e ajudando ele naquela fase, ele teria feito, sei lá, doideiras, porque ele não tava legal. Então quem sou eu ali? Quem sou eu ali? Eu sou só a nutricionista que fala assim, mas quantos quilos você tá comendo? Foda-se, meu filho, não quer nem saber, não sei o que. Eu, Daphne, não trabalho assim. Já fui julgada por trabalhar assim, já me crucificaram por responder demais paciente. Eu sei que às vezes eu sofro muito por responder porque eu me envolvo, mas é o meu jeito. A Daphne é assim. Então, assim, e é a forma com que eu consigo conduzir até para entender como é que tá esse meu paciente e entender aonde eu posso ajudar ele na parte alimentar mesmo. Não é que eu quero fofoca da vida do meu paciente. Não tem nada a ver com isso. Ele se abre se ele quer, ele se sente à vontade. É uma questão emocional, né? Uhum. Não tem como. Não dá para desvencilhar. Não existe. Comida é emoção. Eu como o que eu gosto, eu como o que eu não gosto forçado porque eu tenho um objetivo. É emoção. Senão a gente não comia porque gostava. Você comia porque precisava ficar vivo, não tinha o mínimo de emoção, sabor, paladar, nada relacionado à alimentação, certo? Então, assim, a gente tem que começar a ter um olhar, nós profissionais da área da saúde, ter um olhar mais amplo desse paciente, um olhar mais cuidadoso desse paciente. Você não precisa ser o melhor amigo dele, mas você tem que ser um parceiro dele naquelas 4 paredes ali sentado, naquela 1 hora, sei lá quantas horas dure a sua consulta ou o seu tempo com ele, você tá lá 100% para ele. 100% para ele. O dia que eu acordo, eu percebo que eu não vou estar 100% com a paciente, que é muito raro, muito raro, muito raro mesmo na minha vida, o dia que isso aconteceu, eu já peço desculpa. Eu falo, eu não tô legal, sabe? Eu tento fazer o máximo que eu posso, mas assim, eu sempre tento estar ali de corpo, alma, coração, eu choro junto com os problemas, dou risada junto com os negócios, porque eu acho que é desse jeito que eu vou conseguir entender ele, e também eu gosto que o paciente entenda que tem um ser humano atendendo ele também. O trabalho Isso faz ele... é parecido, porque é 1 a 1 ali, né? Claro, o cara não te conta tudo, não tem
Ele sente a sua energia. Se você tá animado, ele sabe que você tá animado sem você falar nada. Se você tá meio pra baixo, ele já Não pergunta o que aconteceu é? com você. Vocês Aham. ainda, tem gente que você vê 2 vezes a semana, 3 vezes a semana, todo Todo dia. Como é que dia. você não fica chata da pessoa? Como é que você não dá conselho? Como é que você. É um Não tem jeito. relacionamento mesmo. É um relacionamento, é bem isso. É um relacionamento muito sério, gente, muito sério. E eu gosto muito de me relacionar com meus pacientes, eles são meus parceiros demais. É isso aí. Falta 5 minutos para a live ser encerrada automaticamente aqui. O papo Sim, rendeu muito. E se que desse mais para bom. dar, se desse mais aqui, daria para falar mais 1 hora, de boa. Que aí tem Uhum. conhecimento, hein? Ó, Aí tem coisa, hein? a gente podia abrir uma caixinha de perguntas, se quiserem saber sobre, sei lá, pergunta o que quiser, né? Você sobre o treino, eu sobre suplementação, o nosso trabalho junto. Para quem não sabe, gente, eu e o Vitor, a gente trabalha em conjunto também. Ele manda os alunos dele, seja online, seja presencial. Eu indico o trabalho dele também, sabe? Quanto mais rede de parceiros a gente tiver, eu falo que mais a gente ajuda o paciente. Eu não faço nada sozinho, ninguém faz nada Exatamente. sozinho por ninguém, né? É tudo uma troca ali, ó, daqui, minha paciente há tantos anos, e ela tem dificuldade com tal coisa, come X coisa que ela me conta, ajuda aí. Ó, esse daqui é muito sedentário, tem dificuldade com tal coisa, ajuda lá. A gente E tem uma pessoal, troca, a gente tem que ter uma troca. ó, eu faço atendimento online e eu tenho um aplicativo onde lá tem os treinos, tudo com vídeo. E a Daphne, ela tem acesso a essa plataforma onde ela consegue ter acesso também aos meus alunos e todos os dados dos alunos, tanto a avaliação física Uhum, como o volume de treino. Então é um trabalho em conjunto bem completo e bem sincronizado, porque é tudo uhum, bem alinhado, né? Você tem acesso às coisas que você precisa para você montar uhum, uma dieta adequada para o aluno. Então, se o aluno uhum. quiser uma dieta online ou presencial, pode seguir ela no Instagram aí, ou falar comigo também, que é tudo um feedback bem legal aqui, né? Chama a Nutridoida que eu tô aqui. Pessoal, essa live ela vai estar disponível no meu canal do YouTube. Para quem não sabe onde que está meu canal, é só clicar no link da minha bio e lá vai estar acesso ao meu canal. Até amanhã esse vídeo vai estar postado. Aí eu te mando o link aí, viu, Daphne? Para você Sim, compartilhar com a senhor. galera. Aí Pode pelo YouTube, deixar. pelo YouTube é mais fácil de assistir, porque essa live aqui ela deu 1 hora e meia. Porque lá no YouTube você consegue acelerar Nossa, e tá assistir falando vídeo. tudo isso? Tá? Gente, olha, pra mim eu fico 20 horas falando. É, o limite aqui do Instagram é 1 hora e meia, 90 minutos, que Que dá uma coisa, hora e não? meia. Aham. Uhum. E a gente vai marcar um bate-papo olho no olho também, né? Com você, Sim, que sim. vai ser top também. Mais do que aqui que Ó, foi. E é isso aí, mas foi. Daphne. Muito obrigado pelas suas palavras e seu tempo, né? Que foi 1 hora e meia, foi tempo, hein? Passou voando. Aham, Voando, né? Eu falei, nossa, já deu só 1 hora? Que rápido, que foi. pouco. Mas 1 hora e meia já falando bastante na cabeça dos outros. Acho que deu pra vocês entenderem um pouquinho, Foi. né, gente? Precisamos se mexer. Quem chegou no final, vou deixar a live aqui no Instagram e no YouTube. Beleza, pessoal? É isso. Tá bom? Beijo, obrigado. Bom restinho de domingo. Pessoas se cuidem, fiquem com Deus. Qualquer coisa, grita lá chama lá no Instagram que também tem um link para falar comigo, @Daphne Nutri. Beijinho, até a próxima, hein, Até meu a best próxima. person? A gente se vê essa semana. Tchau, tchau. Tchau, querido.